Temos aqui connosco hoje a Lizzie, que é mãe, que é esposa e que vai partilhar um pouquinho da sua história, principalmente aquilo que de alguma forma nos faz identificar-nos com o nosso feminino. O que é para si a liderança feminina? Liderança feminina? Eu entendo que liderança feminina ela tem que ser firme, na mesma medida, porque vamos partir do princípio que todos nós, homens e mulheres, temos energias masculinas e femininas. E há momentos em que nós precisamos colocar para fora um pouco da energia masculina. Mas, respondendo a sua pergunta, a liderança feminina, eu entendo que ela tem que ser firme, à medida que não extrapole, para que você não perca a sua essência feminina. Porque uma mulher, ela não pode, eu entendo, que uma mulher não pode ultrapassar certos limites, entende? Mesmo tendo necessidade da sua energia masculina naquele momento, ela não pode ultrapassar certos limites. Claro que se for necessário a gente levanta um carro para resgatar um filho, mas assim, há coisas que são da sua identidade e você não, eu não abro mão, entende? Por exemplo? Você não vai me ver falando palavrões. Ok, boa, sim. Percebe? Que para homens há uma facilidade maior, você entende? Sim, exatamente. E isso para mim, tá, existem mulheres que falam, mas isso é da minha identidade, não vai acontecer. Por mais que a necessidade exija mais firmeza, isso você nunca vai ouvir de mim, entende? Exatamente, sim. Então seria mais um posicionamento de forma firme e determinada do que propriamente recorrer a elevar a voz ou ter que insultar alguém com palavrões para poder se afirmar no seu feminino, é isso? Sim, até porque eu acho que o homem, mesmo o homem, ele não precisa, não é necessário que ele faça, entende? Não há necessidade. Mas a gente entende que para homens é um bocado mais fácil. Exatamente, expressarem dessa forma. Ok. Muito bem, mas dentro da nossa sociedade, nós vemos muitas vezes essa parte da liderança feminina um pouco distorcida daquilo que é o real. O que acabaste de me dizer agora não é exatamente o que nós vemos o contrário, e daí nós todos de alguma forma estamos insatisfeitos com aquilo que a nossa sociedade nos acaba por apresentar. Sim, nós vemos muito no mercado. No mercado, nós vemos muito acontecer das mulheres se espelharem em homens, em perfis que são de homens, que estão a liderar e inspiram para si. Mas a modelagem, ela tem que ter a sua marca. E se você é uma mulher, ela tem que levar uma marca feminina. Você modela, mas você faz do seu jeito. Você faz aquilo, mas você faz do seu jeito. Um líder que leva os seus liderados para um shopping é diferente de quando é uma mulher. Você vai levar para um outro tipo de evento que vai agradar a todos, homens e mulheres. Já aconteceu, eu liderei uma equipe já há muito tempo, que eu já levei os meus liderados pro bowling e foi divertido na mesma. Sim. E quem quisesse bebia, mas não era necessário, assim, houve um entrosamento, que era o que a gente queria. Houve a dinâmica de leveza entre pares e foi bom, entende? Okay. Ou seja, não há necessidade de haver essa adaptação masculina, no caso de nós mulheres, para nos fazermos afirmar ou para podermos inclusive ser quase que divertidos ou aceitos de uma forma, aliás, em qualquer ambiente que nós estejamos. É isso? Ok. Sim. Mas quando nós percebemos aquilo que está a acontecer na nossa sociedade, nós vemos muitas mulheres a distanciarem disso. E tu, como uma mulher casada,
sabes o quanto isso é importante até para o equilíbrio em termos da função de cada um dos elementos dentro da relação. Seja em que tipo de relação estamos a falar, mas estamos a falar neste caso do matrimónio. O que é que tu poderias nos, de alguma forma, acrescentar ou elucidar em relação a essa parte? Porque nós vemos exatamente alguns casais, inclusive, onde as polaridades estão invertidas. Onde o homem ocupa o papel da mulher e a mulher ocupa o papel do homem. Há alguma coisa que gostarias de alguma forma, de partilhar nesse sentido e que pode elucidar as mulheres que assistem? Eu tive um relacionamento anterior em que eu estava muito fragilizada, me sentindo sozinha na cidade nova, tudo novo, tudo muito... E não tinha muitos amigos. E acabou que eu me relacionei com uma pessoa e com o passar do tempo a gente vai percebendo coisas, atitudes que não são tomadas, das menores às maiores, no Brasil, o chuveiro para aquecer a água ele é elétrico. Ok, sim. E é coisa muito simples trocar um chuveiro. Sim. Só que ele, como não entendia disso, porque foi criado só pela mãe, não sabia trocar. Exatamente, ok. Sim. Percebe? Coisas básicas que ele... Ok. Básicas. Do homem. Exato. E eu sabia, porque eu estudei civil, então, construção civil, e aí eu sabia trocar. A primeira vez eu fui lá e troquei, só que estragou de novo. Aí, não no mesmo lugar, mas no outro lugar, numa outra casa de banho, estragou de novo e foi preciso trocar. Eu pedi para que ele fizesse, eu disse, eu te explico como é que faz. Ele não se moveu, eu não vou fazer nada. Vamos ver até quando vai isso daí. Ok. Porque, assim, se a gente continua fazendo, a gente ensina ele a continuar recebendo. E como estava acostumado a sempre receber isso, porque ele foi criado pela mãe e não tinha... Ela também não trocava, mandava trocar, mas era sempre ela que tomava as decisões. Essas decisões, se a gente começa a fazer, é tudo hábito. Se você começa a fazer, tomar as atitudes, absorver as responsabilidades que são dele, ele vai se acomodar e vice-versa. Se ele começa a absorver as atividades que são dela, ela vai se acomodar e vai ficar tranquila. Ele sempre faz. Ela sempre faz. Seria um respeitar do território. Agora, se você não faz, em algum momento, se o marido sempre cozinha e pede ajuda, que ela faça e ela não faz, não que seja sempre assim, mas assim, o cuidado da casa, eu entendo que é uma responsabilidade feminina. O cuidado dos filhos, eu entendo como uma responsabilidade feminina. Por exemplo, se ele faz a comida todos os dias, ela vai sempre espera que ele faça todos os dias, até o momento que e o que acontece se ele não fizer? Eles vão ficar com fome? Não vai. Não vai, alguma coisa vai ter que acontecer. Ou ela vai... Ai, você não fez? Não, achei que eu falei pra você fazer. Aí ela vai dar um jeito, ela vai fazer alguma coisa rápido, ou ela vai sair comprar alguma coisa, porque afinal a responsabilidade era dela. Exatamente, sim. Mas entende... E em algum momento isso vai virar um hábito. Sim, exatamente. Mas se continuar a fazer, vai continuar sendo a mesma coisa. Mas entende que isso precisa de uma conversa antes? Sim, sempre. Okay. Sempre. A conversa é sempre necessária, para tudo. E você entender que existe momentos específicos na vida de um casal, por exemplo, que é necessário, é preciso que ele faça o almoço, ou que ela leve as compras até a casa, até o apartamento, alguma coisa nesse sentido, que ela carregue as sacolas, existem alguns momentos que é necessário. Tá todo mundo cheio de sacola, ele não vai abrir a porta do carro pra mim. Ok, mas ele tá cheio de coisas, entende? Sim, exatamente.
mas assim, isso tem que ser a exceção. Exatamente. A regra. Ok. Mas essa comunicação que muitas vezes falta é que pode dar aso a que esses conflitos possam depois existir de alguma forma, certo? E como é que podemos fazer para poder dar a volta a essa situação, tendo em conta aquilo que é a tua experiência na prática? A conversa ela é sempre necessária e ela é importantíssima, porque se você não está aberto a entender o que é o outro, porque assim, existe um motivo. Porque ele está se sentindo que o que pode acontecer? Vamos imaginar cenários. Ela diz que sempre carregou as sacolas e que tá tudo bem por ela dividir as contas e carregar sacolas. E se ele fala, não, mas eu gosto de cuidar de você, por que você... Existe alguma necessidade? Existe algum motivo? Quando foi a primeira vez que você carregou sacolas? Você sempre carregou sacolas desde criança? Qual é o motivo? Entende? Pesquisar a fundo onde nasceu essa necessidade de carregar sacolas e dividir as contas, porque no fundo pode ser só insegurança. Eu não quero ficar desprevenida depois no futuro e não saber carregar sacolas, ou não saber pagar contas, ou não ter um trabalho. Se ele se separar de mim, o que eu faço sem trabalho? Isso é uma escolha do casal. É claro que isso tem que ser muito, muito bem desenhado, muito bem estruturado. É uma escolha de pessoas e pessoas. Eu trabalho, mas eu não teria problema nenhum se eu quisesse ficar em casa. Meu marido não tem problema nenhum se eu quisesse ficar em casa. Se eu quisesse só cuidar das crianças e da casa, ele não teria problema. Não teríamos falta também. Mas ele me deixou à vontade para escolher se eu queria ou se eu não queria. E essa conversa, desde que não falte nada daquilo que é minha responsabilidade, isso é só um algo a mais, entende? Desde que não falte daquilo que eu tenho para fazer, fique em falta. Agora, ele, na mesma, meu marido, muita gente já sabe, mas ele gosta de cozinhar. E ele cozinha em casa. É ele que cozinha. Normalmente. Mas essa responsabilidade eu sei que é minha. Entende? Ele gosta de cozinhar. A comida dele é claramente mais gostosa que a minha. Mas, acho que eu tinha o microfone. Mas essa responsabilidade é minha, eu sei, ele sabe, mas ele gosta de cozinhar. Principalmente quando estão todos em casa, os meninos, os nossos filhos. Ou seja, esse trabalho em equipa é que faz com que as coisas funcionem. Claro, e tudo tem que ser, assim, a gente conhece a responsabilidade. Se um dia ele falar assim, como já aconteceu na maior parte da nossa vida, agora que ele está em casa, normalmente ele viaja muito. E a responsabilidade é minha, sim, toda minha. Exatamente. Entende? Ele viaja, normalmente ele passa metade do tempo fora do país ou fora de casa. Desde que nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos, ele passava a semana na Argentina e só passava o fim de semana em São Paulo. E ele sempre viajou muito. Então, quando ele viaja, essa responsabilidade é minha, mas ele gosta de fazer, ele gosta de... É um carinho dele. Ele gosta de fazer esse carinho por nós. É bonito dizer que é um carinho. É um carinho, é mesmo um carinho, porque não é responsabilidade dele. Quando é sua responsabilidade, mesmo que você faça por amor, ela é sua responsabilidade. Sim. Se você faz algo além da sua responsabilidade... É um ato de amor e de carinho. Ou seja, mas de qualquer das formas há uma conversa anterior onde as responsabilidades estão claras. São claras. Isso é sempre muito importante. Desde o início. Desde o início. As coisas têm que ser... para não haver surpresas no meio do caminho. Eu falo que meu filho já tem 17 anos e ele já pensou em muitas coisas, em namoradas, enfim. Mas ele é muito responsável. Ele sabe nesse momento que ele precisa ter algo para oferecer. E nesse momento ele não pensa em namorar, mas querer quer, né? Querer ele já quer.
E eu converso muito com ele sobre isso, que as coisas têm que estar sempre muito desenhadas no começo. Quando nós começamos a conversar, eu e meu marido, a gente falou sobre criação de filhos, sobre o que era a necessidade de ser firme nos momentos certos, a necessidade de dar carinho, a responsabilidade de cada um. Eu lembro que eu tive uma conversa com ele, eu falei assim, olha, mas eu não quero ficar morando junto, eu não quero morar junto com você. Ou você casa, ou é casamento, ou a gente nem conversa. Ou a gente casa, ou a gente não tem um... Porque eu entendo também que quando você se acomoda, quando começa a morar junto, fica tudo muito confortável. Para depois tomar o segundo passo, mas é como se tivesse sempre uma porta aberta para sair, com mais facilidade. E quando o casamento ele é feito, você assume publicamente, olha, eu decidi, é com essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida. E os meus pais se separaram, eu tinha 14 anos, e eu falei assim, eu não vou casar, se você está pensando em se der errado, vai separar. É uma escolha, ou a gente escolhe fazer dar certo ou não vai funcionar. Exatamente. Foi desde o começo, essas conversas acontecem. Claro que a gente nem sempre pensa em tudo, e a gente vai lapidando no meio do caminho. Mas é interessante estarmos aqui a falar da responsabilidade masculina e da responsabilidade feminina e depois haver aqui uma firmeza já desde o início do relacionamento, de poder posicionar e ser. Para mim funcionará dessa forma, senão não vai funcionar. Porque isso é um posicionamento, isso é uma determinação. E eu acho que essa parte é muito importante que parta do lado feminino. Porque eu entendo que ele espera isso de nós. Uhum. Porque o mundo está muito, muito confuso. Muita gente... como é que eu posso falar sem parecer... Muita gente disponível. Uhum. Entende? Sim. Muita gente disponível e como é que ele vai entender que é diferente? Que eu não vou estar assim disponível sempre, se eu não falar. Isso. Não vai ser um gesto que ele vai entender, tem que ser claro, tem que ser preciso, tem que ser preciso cirurgicamente, assim. Exatamente, mas isso é bom, porque na verdade quem acaba por dar o direcionamento do relacionamento é a mulher, da maneira como as coisas vão guiar. Muitas vezes nós falamos da questão do feminino ser frágil, mas não há fragilidade nenhuma, pelo contrário. Se é ela que consegue direcionar aqui as coisas, ela tem muito mais vantagens em poder fazer isso do que deixar as coisas andarem, como disseste há pouco, as pessoas moram e depois acabam por criar ali uma acomodação e não fazem aquilo que era preciso de ser feito para subirem perante a sociedade, perante Deus, perante o mundo que, é essa pessoa que eu quero do meu lado. E poder, de facto, construir aí, a partir daí uma família, que é o que nós hoje vemos na nossa sociedade, que está um pouquinho mais esquecida, entre aspas, essa parte da família. É verdade. E a gente tem testemunhado muitas coisas que acontecem. Na internet a gente encontra de tudo, de pessoas até assumindo publicamente que não, o nosso objetivo é destruir a família. Coisas desse tipo são verbalizadas, já nem são um segredo. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer? A nossa parte. Okay. A nossa parte é o quê? É criar uma família, fazer nascer uma família, fazer crescer uma família. Mas o facto de estares a falar sobre isso, de nós falarmos sobre a comunicação, de poder haver esse posicionamento de ambas as partes e das responsabilidades, também traz aqui uma outra coisa que é essas pessoas que às vezes declaram publicamente qual é o intuito delas em relação aos relacionamentos, que é destruir a família. No final das contas, isso acaba por não acontecer porque quando há união, quando há ali duas pessoas que estão a caminhar no mesmo sentido, com o mesmo propósito, acaba porque essas pessoas não conseguem entrar. Porque há ali uma coesão, certo? Nesse sentido. Agora, só uma questão. Vamos olhar para isso no contexto do trabalho.
Estamos a ver uma família estruturada, uma família com bases ou que decidiram caminhar juntos com o mesmo propósito, naturalmente, como disseste no teu caso, o teu marido, desde que o conheceste, ele passa muito tempo fora, então de antemão já sabias que isso ia acontecer, ou seja, a responsabilidade dele de prover, de poder fazer isso, já estava definida desde o início. Mas como é que depois, na gestão da questão familiar, como é que tu consegues fazer o equilíbrio entre essas várias áreas? Esse é o ponto mais importante, sendo uma mulher que trabalha. Primeiro que eu tenho alguma flexibilidade no trabalho, mas eu tenho responsabilidades que eu assumi e que eu preciso ter isso em conta. Mas assim, flexibilidade de horário ela existe e me dá margem para fazer a gestão com maior facilidade. Segundo é definir prioridades e fazer entender também, porque assim, na gestão da casa, por exemplo, eu posso ser responsável pela casa, mas não de fazer a limpeza de toda a casa e organizar os livros do meu filho mais velho ou recolher os brinquedos do meu filho mais novo, até porque eu preciso ensinar eles de que ele pode ele mesmo organizar o espaço dele. E é só eu vejo como definir prioridades. O que é prioridade, que o Thiago fala muito, é se ele fala muito que ele prefere treinar por muito mais tempo do que fazer ele mesmo muito rápido. Então eu tenho investido nisso, no treinamento dos meus filhos, para que ele faça aquilo que é necessário para ele. Vai ajudar não só a nossa dinâmica em casa, ou familiar, como ele para a vida dele, para a organização dele, a organização mental e da vida dele. E é isso que eu tenho feito com eles, ensinado a organizar, e isso já ajuda. Com relação a... Você falou família. Estava a falar da questão trabalho. Exatamente, de equilibrar essas áreas, ou seja, há tempo para ti, para tu fazer as tuas coisas, há tempo para a família, há tempo para o teu trabalho e há tempo para outras coisas que forem surgindo. Eu aprendi com a CFO lá da plataforma, a Kátia Gesteiro, que tomar nota das minhas listas de tarefas por área. E eu defino por área as prioridades. Depois disso, eu defino as prioridades do meu dia. E isso facilita imensamente, porque assim, às vezes você está com a cabeça só voltada para o trabalho, e se você não consegue visualizar aquilo, a ordem do trabalho, e que tem outras listas, outras to-do list de áreas diferentes, é difícil colocar, porque assim, eu, quando estou olhando para o trabalho, eu só trabalho, eu vejo só as coisas do trabalho, para ver. Se eu não tiver isso visualmente para ver essas listas, é difícil. É mais desafiador, porque você faz meia coisa de cada vez, meia coisa de tudo e não termina nada. Exatamente, não há uma conclusão. E o cérebro normalmente tende sempre à procura das tarefas inacabadas. Exatamente. Aí você fica exausta mentalmente, porque você está pensando em todas aquelas demandas que você tem em aberto e não conclui nenhuma, porque você não consegue definir o que é prioridade. É interessante falar sobre isso, porque o que estás a dizer é a mesma coisa que nós falamos há pouco da parte de definir as coisas no início do relacionamento, ou seja, de haver, no fundo é como se tudo fosse planejado ou ter que ser programado para funcionar. E podermos quase que estabelecer a ordem das coisas. Será isso? O fundamental de tudo é clareza. A lista é para quê? É para ter clareza. A conversa inicial é para ter clareza. Isso. Trazer luz àquilo que você deseja, que você precisa fazer. E a clareza, ela vem quando você traz ela para você. Se você não falar, não fizer as perguntas certas, os questionamentos certos, você não vai saber o que é.
Deixa eu pegar aqui para fazermos aqui um link, exatamente, um gancho ou um link, como quisermos chamar. Já trabalhaste alguma vez sem essa flexibilidade de horário? Já. Ok. Como é que era essa organização? Porque uma boa parte das pessoas aqui trabalha exatamente dessa forma aqui em Portugal para outras pessoas. E essa é muito das vezes as dificuldades que as pessoas apresentam em poder empreender ou em poder fazer essa gestão familiar. E no teu caso, que hoje consegues fazer isso, lá atrás conseguias fazer isso dessa forma, quais foram os desafios que de alguma forma enfrentaste nessa altura? Na altura eu sentia muita culpa por não estar presente o suficiente com o meu filho mais velho. E eu tive que fazer uma ginástica de contratar alguém para ir buscar ele na escola, porque eu não tinha tempo hábil, eu morava em São Paulo. Era muito trânsito até chegar para pegar ele na escola. Eu pagava uma pessoa que era morava próximo. Ela levava ele e ia buscar ele. E nessa altura era o que eu sentia, era mesmo culpa, mas eu tinha prioridades. Eu tinha que ter prioridades. Eu conversei com ele, ele nunca me culpou, ele nunca reclamou nesse sentido. Mas o que eu fazia na altura quando eu estava com ele, eu estava muito com ele. Entende? Qualidade. Qualidade, não é. Eu não tinha quantidade para oferecer. Então o que eu tinha para oferecer era qualidade. E quando eu estava com ele, eu brincava com ele escolhia o que a gente ia fazer. Íamos onde ele gostava e ele se divertia comigo. Isso trouxe para nós um relacionamento muito bom. Eu tenho um filho de 17 anos que conversa comigo, olha que coisa. E isso alimenta o relacionamento, mudando de assunto, né? Mas tudo bem. Mas isso alimenta muito o relacionamento, a qualidade. A qualidade do tempo que a gente passa junto. Quando eu estava com ele, eu estava muito com ele, eu estava presente, eu estava ouvindo, eu estava vendo. Tem uma colega de trabalho que fala assim, ouvir com ouvidos de ouvir e ver com olhos de ver. Exatamente, sim. É estar no momento presente. Porque às vezes a gente olha, mas sua cabeça está em outro lugar, isso, você não está vendo. Exatamente, sim. Às vezes você está ouvindo, mas não está escutando. Verdade. E quando eu estava com ele, nesses momentos era o que eu fazia. Já que não havia esse tempo mais solto e flexível, e nem muito tempo, aí o que eu fazia era isso. Quando eu estava com ele, eu estava com ele. É interessante porque tu vais falando e eu vou vendo aqui a relação entre uma coisa e outra, que é o facto de haver listas das várias áreas e colocar prioridades é também estar presente em cada uma das tarefas que vais executando. Estás agora a falar disso em relação até a estar com tempo de qualidade com o teu filho. Ou seja, acaba por sempre estarmos presentes e podermos viver aquele momento de forma única. Ainda que não seja, em termos de quantidade, não seja algo tão fácil de se fazer. Mas tendo em conta a tua experiência de quem já trabalhou para outra pessoa e quem hoje tem flexibilidade de horário e pode, de alguma forma, gerir melhor o seu tempo, o que é que poderias, de alguma maneira, sugerir para as pessoas que estão nessa transição ou que estão, de alguma forma, a trabalhar para outras pessoas e que, de alguma forma, não veem essa clareza, essa luz, essa perspectiva diferente? Papel e caneta. Ok. Lista todas as coisas que você tem para fazer. Os períodos que são fixos, os que não são. Nós não vamos conseguir crescer em tudo ao mesmo tempo. Eu acho que isso não é alcançável. Eu vou fazer dieta e vou também malhar, eu vou também ser a melhor na minha área, eu também vou ser a melhor mãe, vou ser a melhor esposa. Mas
Duas áreas eu entendo que são principais, que é o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com a sua família e família principalmente, mas assim, todos os outros. Trabalhar com a comunicação, o relacionamento com as pessoas, entende? O relacionamento, quando eu falo da família, eu me refiro mais a alimentar esse relacionamento com comunicação, conversa, olho no olho, assim, porque o jeito como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Isso. Quando você tem um relacionamento saudável com a sua família, conversa de forma equilibrada, isso vai se refletir lá fora, sendo ela boa ou mal. Aquilo que você falha também com a sua família, você vai acabar falhando lá fora também, no trabalho, em todo lado. Porque é a mesma pessoa. Porque existe um fator em comum. Exatamente, sim. A pessoa. Falaste também da questão de tu já teres tido a experiência de liderar pessoas, correto? Nessa altura, quais foram os maiores desafios que tu tiveste enquanto líder? E como é que tu conseguiste, de alguma forma, ir dando a volta daqueles que te fizerem sentido partilhar aqui connosco? Eu era mais nova, né? Então, eu tinha pessoas também mais novas, assim, recém-saída da escola, a trabalhar. E havia uma imaturidade muito grande. Não quero. Sou obrigada. Coisa desse tipo, entende? E era um bocado desafiador. Mas eu tinha uma colega de trabalho, ela já se foi, mas que ela falava assim, tá vendo essa pessoa? Ela me ajudou a olhar diferente. Ela falou assim, tá vendo essa pessoa? Quando ele chega, ele arrasta todo mundo pra fazer errado. Eu falei, não consigo, eu não sei o que eu faço com ele. Aí ela fez, mas ele é um líder, você tá vendo? Eu falei, é um líder, mas por que ele tá fazendo essas coisas? Então, o que você tem que fazer não é controlar a liderança dele, é moldar a liderança dele. Ele tá fazendo para um caminho que não é legal. Então mostra para ele que tem um caminho legal, um caminho bom de ir, e que ele pode crescer mais, que vai ser melhor para ele. Mostra para ele que ele não tá vendo. Aí, é verdade. Não... Aí isso aconteceu em alguns momentos. Esse foi um caso, mas assim, em alguns momentos ela me trouxe assim, a clareza de ver, de olhar para as pessoas diferente, entendeu? Porque eu só via pessoas que estavam fazendo tudo errado. Sabe a metáfora da janela? Não. Que quando você no seu trabalho não corre bem, o líder, o mau líder, ele vai olhar para a janela e falar, é culpa deles. E o bom líder vai olhar no espelho e falar assim, a culpa foi minha. Exatamente. Eu estou agindo mal essas pessoas, se calhar. E fazer aqui os ajustes necessários, não é? Exatamente. Foi ela que ensinou a tirar o olho da janela e olhar para o espelho. Ok, muito interessante. Exatamente. Se pudesses hoje, olhando para a experiência que tu tens e para a maturidade que tu tens hoje, ok? E pudesses olhar para aquilo que a nossa sociedade está a espelhar, pegando aqui no gancho do espelho, para aquilo que a nossa sociedade está a mostrar-nos o tempo inteiro, em termos da masculinização das mulheres, que acaba por criar aqui uma fragilidade maior, na verdade, mas o que é que tu poderias dizer a essas mulheres que estão nessa disputa dessa liderança, de demarcar uma liderança, fazendo com que as coisas estejam todas debaixo do seu controle e, claro, criando aqui esse desgaste e deixando as outras áreas da vida? O que é que, de alguma forma, poderias sugerir a essas mulheres para que possa
de alguma forma trazer-lhes clareza dentro daquilo que cada uma delas faça nos dias de hoje. Talvez se perguntar o que que te faz bem. Muita gente tem não, mas eu adoro meu trabalho. Mas as pessoas que têm burnout adoram o trabalho. E sofrem por isso. Aliás, por isso que elas sofrem de burnout. Primeiro olhar assim, o que te faz ser quem você é. Acho que o começo de tudo é você buscar a sua identidade. Quem você é. Você não é o que você faz, você não é a profissão, você não é... A sua essência não é o que você faz. A sua essência não é ser psicólogo. Sim, naturalmente. A sua essência é outra coisa. É buscar primeiro onde está a sua essência e fazer perguntas a você mesmo. O que eu gosto? Quando é que eu estou feliz? O que eu gosto de fazer? Como eu posso equilibrar para que eu faça o que eu gosto de fazer realmente? O que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu vou gerir a minha vida? É sempre perguntas. Como é que eu vou gerir a minha vida para estar com a minha família? Ou como é que eu vou gerir a minha vida para viajar? Como é que eu vou gerir a minha vida para jogar tênis? Se é o que eu gosto. Ou, entende? Olhar para dentro e perguntar-se como... perguntar. São perguntas. É um caminho de olhar para dentro e ver qual é a minha necessidade. O que eu preciso. Porque isso vai te trazer respostas, talvez te traga mais perguntas, aí vai ser muito mais interessante, porque você vai ter que responder cada uma das perguntas que forem aparecendo. E a busca dessas perguntas é que vai trazer o conhecimento e a clareza que você precisa para a sua identidade. Te trazer a sua identidade, que é onde você vai se encaixar o resto da sua vida para ter essa necessidade preenchida. Acreditas que as mulheres que estão nesse papel mais masculinizadas, de alguma forma também estão num papel mais de imaturidade? Eu imagino que sim. Ok. Eu imagino que elas foram muito... A primeira coisa que minha mãe insistiu logo quando separou-se: filha, você tem que fazer uma faculdade. Minha filha, você tem que estudar para não depender de ninguém. Porque tem a ver com as dores dela. E não é por mal, ela queria me proteger, ela queria me cuidar. Queria que eu não sofresse o que ela teve que passar. Porque o meu pai sempre foi o provedor da casa e nunca se queixou disso. Ela trabalhava se queria. E ela diz que... aí depois ela passou, quando se separou, ela disse: me arrependo, porque eu devia ter estudado antes e não sei o quê. Mas qual é a real necessidade de você trabalhar? Existe um motivo, você tem que desenhar, enxergar a sua vida, a gente fazer um zoom out. Isso. Deixa eu olhar a minha vida inteira aqui. Qual a parte que eu vou precisar mudar de lugar? Por que isso não está bem? Meu casamento. O que foi o meu casamento? Primeiro, eu já negociei, já está fechado com meu marido. A gente não vai separar. Exatamente. Então, essa está fora de questão. Mas imagino que as pessoas agora perceberam que não existe como perceber, percebi agora que eu escolhi errado. É uma escolha, você escolheu para a vida. E as pessoas são completamente diferentes daquilo que você conheceu lá no passado. Você não é a mesma pessoa. As pessoas são praticamente outra a cada 7 anos passados. Porque você viveu muita coisa em 7 anos. E sua cabeça já é outra. Ele fala: ele não é mais o mesmo de quando a gente se conheceu. Você também não. Sim, exatamente.
E ainda bem, muitas vezes, não é? A expectativa é que a gente melhore, né? Há Pois é. pessoas que não caminham nesse sentido, mas a expectativa é que a gente melhore. Mas o que tem que ser feito é sempre uma conversa, um diálogo franco, que não existe isso. Eu descobri que ele não é a pessoa que eu imaginava. Como você demorou 5 anos para descobrir isso? Não existe. Você descobriu agora que qual a lentidão da sua mente você tem descobrido? Mas aí, pegando na parte da imaturidade, ou seja, então é essa imaturidade que já vem de trás é que faz com que a pessoa nem tenha essa percepção quando escolhe, quando no momento de dar o start, ok? De posicionar, de explicar e de perceber, porque se a pessoa não consegue ter a percepção de quem ela é, então ela também não vai conseguir demonstrar ao outro quem ela é e daquilo que ela, aquilo que ela, para ela é bom ou não, correto? Repete. Vamos olhar para o seguinte: a imaturidade da mulher ou do homem faz com que também não haja. O facto da pessoa não saber quem ela é, não ter presente a sua identidade, faz com que as escolhas também que ela vai fazer acabam por não ser também escolhas claras, ou seja, de não ter uma percepção, uma clareza de quem é a outra parte e de se posicionar com essa clareza e deixar a outra pessoa perceber: ok, isto para mim é importante ou isto para mim não é importante. Sim, claro. Porque assim, quando você não se conhece, a gente fala assim, a gente tem falado de procurar a outra pessoa e não sei o quê, mas você não sabe o que você tem primeiro para oferecer. E às vezes as pessoas idealizam coisas assim absurdas, coisas, eu quero que ele abra a porta do meu carro todos os dias, eu quero café na cama todos os dias. E gente, esse cara perfeito não existe. Eu quero que ele pinte o cabelo de um lado, não existe esse cara todo perfeito, você não é essa pessoa perfeita. Sim, exatamente. E quanto mais você cria expectativa sobre o outro, agora imagine que, falando do ponto de vista feminino, assim, para ter esse marido, que mulher que eu tenho que ser? Isso. Então eu vou trabalhar para ser essa mulher. Exatamente. Essa mulher equilibrada, essa mulher... eu não quero um cara bruto, então você é essa mulher equilibrada. Eu quero uma pessoa que seja doce comigo, então eu vou trabalhar a doçura para devolver para ele doçura. Então é sempre assim, é o que você... É muito mais do que você entrega. Em relação ao que recebe, sim. Sim. E não tanto do que recebe. Porque assim, o casamento, o meu manual de vida, a Bíblia, Sim. ela diz que a ordem para o marido é amar a esposa, mas que a gente tem que a ordem é amar, e amar não é um sentimento, é uma decisão. A paixão é um sentimento, e ela não dura mais que 2 anos. Eu já falei pro meu filho que ele só pode casar depois de 2 anos. Pra saber, decidiu. Exatamente. Mas assim, não, há pessoas que casam com 1 mês de namoro e dá muito certo. Exatamente. Eu vi uma coisa esses dias muito interessante. Alguém comentou, colocou um post no Instagram e os comentários eram absurdamente reais, assim, me convença do contrário. Com 6 meses de namoro, o seu namorado já sabe se quer ou não casar com você. E os comentários eram todos eles, muitos masculinos, muitos endossando. Assim, eu sabia na primeira semana, eu sabia não sei o quê. E as mulheres, em muitos comentários femininos, dizer, eu tô há 9 anos namorando. Aí eu vi outro que respondeu logo embaixo dessa, falando assim, ele tá só deixando uma porta aberta, porque assim que ele achar uma coisa melhor, que ele enxergue como melhor, ele vai sair. Mas lá está, porque o homem no relacionamento se posiciona de uma maneira diferente. É verdade. O homem tende... Não, eu tô a falar dessa expectativa feminina. Sim, exatamente. Que vai assim, mas ele vai
Já faz tempo, ele disse, mas é por quê? Porque sempre vai ter um motivo. Sim. Sempre vai ter um motivo. Mas aí tem a ver com a questão da identidade da pessoa não conseguir se posicionar como deveria posicionar-se, e até porque essa identidade nos faz até perceber que há realmente diferenças e elas são naturais, são fisiológicas. Nós não podemos simplesmente querer ser os dois iguais, porque não há essa igualdade que nós vamos procurar. Não adianta. E o homem funciona mais ao nível da lógica, mais do racional. Então, de facto, a maior parte dos homens que queiram ou que estejam a propor de uma mulher sabem efetivamente, por pouco tempo, aliás, não precisam de muito tempo para decidirem e perceberem. É essa pessoa ou não. A mulher não, porque ela romantiza muitas coisas. Sim, ela idealiza um ideal que não... A mulher é muito mais criativa. É uma coisa da energia feminina, da mulher mesmo. Ela carrega isso, ela é muito mais criativa. E ela cria essas coisas na cabeça. Essa história que ela conta pra ela mesma. Ele vai fazer assim. Ele às vezes nunca nem falou que gosta dela, mas ele gosta de mim porque ele me trouxe um bolo. Porque ele traz bolo pra equipe toda, às vezes. Ele gosta de mim. Ou não, ou ela se fecha porque, não, ele falou assim comigo, ele me corrigiu. Isso não quer dizer nada. Isso é uma criação da mente. A mulher, ela cria muitas histórias pra ela, muitas mentiras, muitas pegadinhas. E a gente tem muito que se policiar nisso, porque a gente cria muito. Aprender a olhar e trazer clareza para as situações. Você trouxe esse bolinho, por quê? Você gosta de mim? Você falou daquele jeito comigo, você tá com algum problema comigo? Trazer clareza às situações, fazer perguntas, não de forma ofensiva, mas para trazer clareza mesmo. Até porque assim também nem precisa ser rude ou firme demais, assim, você trouxe bolinho pra mim, às vezes um jeitinho diferente. Sim, exatamente. Até para travar esse processo criativo que é desnecessário muitas vezes. Em algumas vezes é muito necessário, né? E em algumas vezes não. Mas lá está, mas curiosamente, as mulheres quando estão no mundo do trabalho e que se posicionam na energia masculina, uma das coisas que notam é essa perda dessa criatividade, dessa leveza que a criatividade também faz, porque... Não, eu imagino que não, porque a mulher continua sendo muito criativa. Criativa no sentido de, às vezes, você não está pintando obras de arte, mas você está criando histórias imaginárias, mas você está criando o que era muito comum. Eu trabalhei em banco e nessa altura, quando eu via um ponto de decisão, eu falei assim, nós temos essa dificuldade agora, o que nós vamos fazer? A criatividade é assim, para solucionar problemas, por exemplo. Não do novo nada se faz, né? Sim. Nada vem alguma coisa assim que já... Sim. Um caminho. Exatamente. Assim, se nós pensássemos, e se nós fizéssemos... eu não me considero assim uma pessoa muito criativa, mas, por exemplo, eu estou à frente da TR Music, junto com o Emerson e o Thiago, e eu tava falando ontem com o Emerson para ele fazer uns vídeos, e a esposa dele, a Ana Paula, aí ela falou assim, porque tem colocado alguns vídeos lá dele tocando, mas eu falei assim, vamos fazer diferente, vamos pegar um gancho de alguma coisa, vamos fazer um desafio com o pessoal daqui da plataforma, vamos fazer com a música da Whitney Houston. Sim. O Emerson é baterista, para acertar o tempo daquela entrada, sabe? Sim. Aí a gente engaja o pessoal e traz mais gente pra página. Eu não tinha pensado nisso. Ou a gente faz outra coisa. Pega ele ensinando várias pessoas e filma muito a primeira aula, aquele desajeitado mesmo, que não sabe segurar na baqueta. E depois vê depois, a evolução. A página seguinte. Mesmo. Porque tinha muito vídeo assim dele tocando, isso não...
E eu não sou uma pessoa assim, criativa. Ok. Mas assim, em alguns. A gente precisava de uma solução para. E acontece. A gente fala, a gente conversa, a gente vê muita coisa todos os tempos. Não existe nada que nunca foi inventado ou que nunca foi do nada. Sim. Então a gente vê muitas coisas e a mulher ela tem essa capacidade de absorver muitas informações ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Por isso a gente sente mais, porque a gente absorve muitas informações, assim, olhares. Você já falou do meu olhar. Olhares, jeitos, tom de voz, e familiariza com alguma coisa que já aconteceu. E a gente tem muito disso, porque a gente chama de intuição feminina, é porque a gente está atento a muitos detalhes ao mesmo tempo. E às vezes inconscientemente. E isso é que impulsiona essa criatividade que a gente tem. Então acontece no mercado de trabalho de muitas formas, não só com as pessoas de marketing ou enfim, mas uma solução para uma diminuição fiscal, por exemplo, entende? Em algum momento tu tiveste na polaridade ou com a polaridade masculina? Já. Ok. Queres falar um pouquinho sobre isso? Antes de eu conhecer meu marido, o meu filho mais velho, ele é de um relacionamento anterior. E eu já tinha minha casa, minhas coisas, já fazia minha vida. Trabalhava, cuidava do meu filho, cuidava da casa, na minha vida. E quando ele chegou na minha vida, todo doce, queria me buscar no trabalho todas as vezes que ele podia, todas as vezes que ele estava em São Paulo, queria me levar onde eu precisava. Eu estava acostumada a resolver os problemas sozinha. Não precisa, eu vou sozinha. Demorou até cair minha ficha e as compras e carregar sacolas, ele pegar sacolas, e eu falei assim, e agora? O que eu faço com a minha mão? Então, o que eu faço com a minha mão agora de ficar sem saber, sim, sabe? Fazer. Ou não querer aceitar, assim, não precisa abrir a porta pra mim. Aí ficava assim, tá, obrigada. Tipo assim, eu não sabia receber tudo aquilo que ele tava me dando, porque eu não tava habituada já não estava habituada. E nem fazia tanto tempo assim que eu estava nesse estágio. Eu fiquei assim, fazia uns 4 anos. E ele todo prestativo e gentil, até pagar a conta. Quando eu olho pra trás, meu Deus, eu fiz isso mesmo. Ele levantou pra pagar a conta. Não, a gente pode dividir. Aí, não, preciso. Esses pequenos gestos é que foram fazendo com que o clique acontecesse. Eu falei assim, mas por que eu não tava mais deixando? Por que aconteceu? Porque assim, meu pai, eu fui criada num lar onde tinha energias bem definidas. Minha mãe era uma boa mãe, feminina. Meu pai era um bom pai, masculino, provedor, da última resposta da casa, entende? Mesmo que, às vezes, né, a gente sabe que a mãe vai lá e conversa de algum jeito, mas assim... Mas esse é o papel da minha também, não é? Anunciar aí. Aí, a minha casa foi sempre assim, eu fui criada assim, as energias bem definidas. Mas foi depois que foi necessário que eu usasse a minha energia masculina, porque eu precisava cuidar da minha casa, do meu filho. Mas eu fiquei um pouco assim, perdida quando alguém chegou lá pra cuidar de mim também. Então, é assim mesmo? Parece que é assim, eu que não tava lembrando. Ok. Mas foi bem assim. E no relacionamento anterior isso não existia? Então aí já está explicado porque essa energia masculina e essa estranheza, ter esse modelo. Então no total foram 6 anos, então. Ok.
Tendo então, vamos pegar aqui nessas duas versões. Tu tens essa experiência dos dois lados, de ser hoje uma mulher muito feminina, e é notório, ok? na atitude, no gesto, até no olhar, como eu às vezes costumo dizer, e tens essa experiência de quem também passou para a parte masculina, ou seja, que trouxe a energia masculina até para sobreviver e para poder prover de alguma forma à casa e o filho, não é? O que é que poderias dizer para as pessoas, dar aqui como sinais de alerta, para as pessoas perceberem, inclusive, que estão a deslocar-se ou a inverter a polaridade, como acontece em muitos casos nos dias de hoje? Acho que a gente vai voltar para aquele ponto. É clareza. É para a gente entender. Naquela altura eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha esse entendimento da necessidade de deixar-me ser feminina, de deixar-me ser mulher, de me deixar ser cuidada, de me deixar ser protegida. Até hoje, se eu contar alguma coisa que alguém falou, uma coisa diferente pra mim, meu marido vai falar assim, mas ele pega isso aqui e vai falar assim? Mas peraí, se eu falar alguma coisa, ele vai tomar as dores e vai lá resolver por mim, tipo, tomando pra me proteger, isso. Entende? E eu me sinto muito, muito confortável nesse sentido. De poder ser feminina, de poder ser aquilo que eu fui criada para ser. Isso. De ser filha. Isso é top. De ser filha amada de Deus, de ser esposa do meu marido, de ser esposa do Fernando, de ser mãe de 2 príncipes, que os meus meninos são os príncipes. Sim. Então, eu vejo mais, por isso é que eu disse. E é muito bom ver que os meus filhos veem isso também e estão aprendendo isso. Por exemplo, o meu filho mais velho, uma vez ele falou assim, nós estávamos a conversar de uma coisa, já não lembro o assunto. Já não lembro o mesmo assunto. Mas eu falei assim, ia dar um exemplo. Imagina se o Fernando entra aqui na sala, começa a gritar comigo e dizendo que eu tenho que fazer assim, 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 assim. Aí ele olhou assim pra minha cara. Eu falei, você tá entendendo? Ele, não, mãe, usa outro exemplo, porque eu não consigo imaginar ele fazendo isso. Entende? Nesse nível que eu vejo que ele tá espelhando um bom modelo, assim. Exatamente. O exemplo que ele tem é outro. Então ele não consegue ter essa imagem de uma coisa que não é real. Exatamente. Ok. Alguma outra sugestão que gostarias de deixar para, de alguma forma, ajudar as mulheres a voltarem para a sua casa inicial por seu feminino e reencontrarem-se e ter essa clareza, esse posicionamento? A vida que eu tinha, olhando para a vida que eu tinha, a carga toda que eu tinha, a culpa toda que eu tinha de quando eu trabalhava fora, a culpa de não estar acompanhando meu filho, de não estar presente quanto eu gostaria, a carga de ter que levar tudo sozinha, ela não precisa ser sua, ela não precisa ser só sua. E é muito mais leve, é muito bom, não vou mentir, que é muito bom ter o controle da sua vida. Assim, de tudo, de todas as coisas. Eu decido a hora que eu vou apagar a luz, eu decido tudo na minha casa. Ok. Mas é tão mais suave quando você divide a vida e se deixa ser feminino. Entende? Não tô falando daquelas que realmente precisam, há pessoas que precisam, é necessário a energia, mas para essas pessoas eu gostava que elas lembrassem, e se tiver um filho, lembre para ele de que não é o comum, isso é a exceção. Pode ser um momento, pode ser o que está agora, mas isso deve ser exceção, não deve ser regra, entende?
use a sua energia masculina com moderação. Exatamente. Só quando é necessário mesmo. Assim, pontualmente, em situações raras ou pontuais que requerem exatamente essa energia. Porque, como tu disseste no início, todos nós temos essas duas energias. Só que é mais fácil para a mulher usar o feminino do que propriamente o masculino, mas o masculino também existe. Eu vou falar uma analogia que eu ouvi recentemente. Eu sou destra, eu escrevo com a mão direita, meu marido é canhoto. É como se a minha feminilidade estava na mão direita. A minha energia masculina está na mão esquerda. Pode ser que eu consiga fazer alguma coisa com a mão esquerda, mas não vai sair igual. E não vai ser fácil como é com a mão direita. Boa. A dele é a mesma coisa. Pode ser que ele consiga escrever com a mão direita. Talvez borre muito menos, porque, né? Sim. Mas não vai ser com a mesma facilidade e não vai ter a mesma... não vai ter... Nem a caligrafia vai ficar igual, não vai ter a mesma essência. Sim. É muito mais leve você fazer o que você foi criada para fazer. A minha mão direita foi criada para escrever. Entende? E a verdade é que o direito tem a ver com a parte dominante. Ou seja, é naturalmente essa nossa parte dominante, o nosso direito. E se nós formos a ver em termos de energia masculina e feminina, o direito é do feminino e o esquerdo, ao contrário, desculpa, o direito é masculino e o esquerdo é o feminino. Ou seja, já na natureza, nós temos esse lado que é dominante, ou seja, que é aquilo que nós muitas vezes olhamos com maus olhos, que é a submissão que o feminino muitas vezes até rejeita, que já está na nossa natureza. Ou seja, se o direito, que é o masculino, é o dominante, o esquerdo é um apoio, é um auxílio. E a verdade é que cada vez mais também nós vamos percebendo que, e está lá na palavra, que nós estamos a falar da submissão como estarem debaixo de uma mesma missão, e não como um sentimento de inferioridade que muitas vezes é vendida essa ideia. Cada vez mais na nossa sociedade nós vamos vendo isso quando as mulheres querem falar muito do empoderamento, do tomar as rédeas, de controlar, de gerir essas coisas todas. Há alguma coisa que queiras partilhar em relação a isso? Não, só que é muito pequeno. Isso que você pede, esse controle todo, é muito pouco em troca do conforto que é ser quem você nasceu para ser. E você falava do complemento. Homem e mulher, eles são é uma parceria. Um casamento é uma parceria, falando de relacionamento. O casamento é uma parceria. É ótimo e as mulheres vão ser mais importantes, mais importantes não, mais... Me fugiu a palavra. Elas vão ser valorizadas, mais eficientes em algumas profissões do que os homens. Sim. E está tudo certo. E está tudo certo. Exatamente. Sim. Eu não consigo imaginar um prédio sendo levantado por muitas mulheres assim. Pode ter uma ou outra, mas não é a maioria. Estou a lembrar da profissão do coveiro, por exemplo. A mulher, sendo ela mais emocional, por natureza, é mais difícil conseguir desapegar daquele momento. E o homem não, como ele é mais racional, só sabe que aquilo é um trabalho, foi lá, fez. Vejam só, na altura da faculdade, por exemplo, a turma de engenharia civil era de 30 pessoas, mais ou menos, 2 eram mulheres. A turma de arquitetura, 2 eram homens. Pode ser que tenha alguma coisa lá, mas não é a maioria. Sim, exatamente, sim. Não é mesmo a maioria. Exato. Então, é bom que a gente olhe pra dentro e se veja como a gente é de verdade. Mas de verdade, assim, não com os óculos de outras pessoas. Porque muitas pessoas vão usar óculos de outras pessoas que viram nas redes sociais. Não, porque eu não sou assim. Pode ser que você seja assim, submissa, mas eu não sou assim. Isso é outra coisa, né, da submissão. Mas
como eu fico confortável em ter alguém do meu lado que me ouve e que partilha da mesma missão que eu. Eu fico muito mais confortável assim. Do que ser eu a tratar de tudo, eu escolher tudo, eu decidir tudo, é muito peso. Exatamente. E eu nem sabia que não precisava carregar. Eu já tinha esquecido. Ok. Alguma coisa mais que queiras acrescentar? Não. Ok. Então vamos dar por encerrada a nossa entrevista.